Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à Bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, resumo do capítulo 7 da Era dos Extremos. Capítulo que fala que no século XIX, os países ricos da Europa eles dominaram outras regiões, impondo capitalismo como modelo de progresso. Surgiu o comunismo como uma alternativa, só que ambos os sistemas eles eram ocidentalizados. As colônias elas tentaram meio que copiar esses modelos para poder se desenvolver, só que elas enfrentaram assim bastante conflitos entre as elites e os povos tradicionais. Para você que caiu aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo do livro A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Tem a coleção toda aqui no canal, dividido por capítulos e partes. Vou deixar espalhadas playlists aí pelo vídeo, caso você tenha interesse nas obras anteriores. Bom, e a dinâmica aqui é muito simples. O resumo está aqui na tela do meu computador. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar a fixar o conhecimento. Apresentações à parte, galera. Deixa eu começar aqui a leitura. Capítulo 7 tem como título O Fim dos Impérios. Bora lá, pessoal. Durante o século XIX, os países da Europa Ocidental e também da América do Norte, Inglaterra, Estados Unidos, grandes exemplos, eles conseguiram assim dominar facilmente várias regiões fora da Europa. Eles acabaram assim impondo o seu jeito de fazer negócios, suas culturas e também as suas tecnologias. O capitalismo e a sociedade burguesa eles se tornaram os principais exemplos de progresso, basicamente, para o mundo todo. Só que em 1917 surgiu o comunismo soviético como assim uma nova alternativa, ainda que assim tivesse algumas semelhanças com o capitalismo. A diferença era que no comunismo não tinha assim empresas privadas e instituições liberais, ou seja, tudo era controlado pelo Estado. No século XX, muitas regiões fora do Ocidente tentaram assim meio que copiar esses modelos ocidentais, pensando que eram os únicos jeitos que existia de se desenvolver, de se modernizar. E essa busca ela acabou assim moldando muito mesmo da história desse período, galera. As sociedades que tentaram lutar contra os modelos de desenvolvimento que vinham do Ocidente, elas tiveram muita dificuldade. Mesmo que elas tentassem assim, manter as suas tradições, as suas ideologias, isso aí não era o suficiente para poder barrar a ocidentalização, ou seja, a influência e os padrões que vinham dos países ocidentais, as tecnologias novas, as novas maneiras de se organizar a economia, seja tanto no capitalismo quanto no socialismo, elas acabaram prevalecendo. As sociedades que elas não se adaptavam a essas mudanças, especialmente aquelas que rejeitavam as inovações por conta das suas crenças mais tradicionais, elas estavam assim, basicamente condenadas a falhar, a fracassar. Só que ao mesmo tempo tinha uma resistência moral contra o capitalismo liberal, que muitas pessoas viam assim como algo que destruía os laços das comunidades. Essa resistência ela gerou movimentos bem fortes em algumas partes do mundo. Basicamente, antes dos anos 70, 1970, muitos movimentos tradicionais e também religiosos, eles tentaram lutar contra a modernização e contra as potências ocidentais. Só que na maioria das vezes eles não conseguiam vencer. Por exemplo, a Índia teve o movimento Khilafat, desculpa, li errado. E no México teve a resistência dos camponeses durante a Revolução Mexicana também. Essas iniciativas elas mostraram assim alguma força. Só que, cara, não conseguiram grandes vitórias contra o sistema. Só nas últimas décadas do século XX é que o fundamentalismo religioso ele começou a se tornar uma força assim, mais real, uma força mais forte. A força forte, meio redundante, mas deu para entender. Isso mobilizou assim, muita gente, desafiando as ideias modernas, as ideias seculares que estavam dominando
na época. Foi um processo assim gradual, onde as ideologias tradicionais elas acabaram ganhando mais força, gente, no final do século XX, né? Muitos países que eram dependentes e tinham dificuldades, eles começaram a buscar a sua liberdade e também o seu próprio desenvolvimento. Para isso, eles se inspiraram em quê? Nas ideias do Ocidente. Eles se inspiraram nas ideias do Ocidente, como liberalismo, socialismo, comunismo, nacionalismo e tudo mais. Eles também usaram métodos como jornais, né, para poder divulgar essas ideias, e partidos políticos. Essas mudanças elas não foram feitas assim pela maioria das pessoas que muitas vezes eram analfabetas, né, não tinham acesso à educação, né. Foram assim as pequenas elites que tinham mais conhecimento e estavam mais ligadas ao Ocidente que lideraram esses movimentos, né? Mesmo sendo poucas, essas elites elas tiveram assim um papel assim muito importante em modernizar as suas sociedades, usar esses modelos ocidentais para poder tentar melhorar, né, a vida nas suas regiões. Na Índia Britânica teve um grupo pequeno, né, bom anotar, os Parsis de Bombaim, que se destacava na economia e também na política porque eles tinham acesso a uma boa educação e também ao estilo ocidental, gente. Essa educação ela ajudou a formar grandes líderes. Tem aqui no resumo, né? Gandhi, Jinnah e Patel, acho que é Patel, né? Patel, não sei como é a pronúncia, né? Que foram assim super importantes na luta pela independência na política depois do colonialismo. Mesmo tendo estudado no Ocidente, essas elites elas nem sempre abraçavam todos os valores ocidentais. Em vez disso, elas pegavam as ideias que aprenderam e usaram para poder reforçar ou também revitalizar as suas culturas tradicionais. Um exemplo legal disso foi no Japão, que durante a Revolução Meiji, ele conseguiu modernizar, né, se modernizar ao adotar algumas ideias do Ocidente, mas sem perder a sua própria identidade. Os mais radicais dizem que perdeu sim, mas isso é papo para um outro vídeo. Prosseguindo, pessoal, a ideia era que assim, para se desenvolver era preciso se modernizar e seguir os modelos do Ocidente. O socialismo, especialmente o socialismo soviético, né, ele atraía muitas pessoas porque ele prometia acabar com o colonialismo e trazer uma industrialização rápida, né? Mesmo que as elites e as pessoas comuns elas tivessem assim, interesses diferentes, elas se uniam contra o racismo e também contra o colonialismo, que eram problemas bastante comuns para essas sociedades. A religião em geral não era assim um ponto de união forte, especialmente fora do mundo islâmico, né? Mas algumas situações, como por exemplo os movimentos nacionalistas, a situação religiosa ajudava nas lutas pela independência dessas sociedades, né? E também pela modernização. Muitas regiões elas passaram a fazer parte do mercado mundial, principalmente como fornecedores de matéria-prima e também de energia. Até mesmo os países com economias e culturas assim, bem diferentes foram puxados para esse sistema, né, que focava em investir em infraestrutura e também explorar recursos naturais. A Grande Depressão de 29 ela foi um ponto de virada, né? Ela acabou mostrando claramente como que as colônias elas eram exploradas pelos países mais ricos, né? Os investimentos dos países do Atlântico Norte, principalmente da Grã-Bretanha, estavam mais voltados para ações do governo e também para a infraestrutura. Só que na real eles não ajudavam muito a desenvolver a indústria local, né? Isso gerou um descontentamento que alimentou esses movimentos anti-imperialistas. Os países que eram potências imperialistas, tipo, acabei de falar, Grã-Bretanha, França, eles não queriam que as regiões que eles controlavam, né, Índia, China, os exemplos aqui,
eles se industrializassem, né? Eles preferiam que essas áreas ficassem focadas em produzir alimentos e matéria-prima para quem? Para eles. Só que com o tempo as economias locais elas começaram a se tornar, né, mais complexas, começaram a se desenvolver. A população dessas regiões também foi crescendo, né? E isso aumentou a demanda por produtos. Então, mesmo assim que fosse de maneira lenta, né, tanto a Índia quanto a China, elas começaram a se desenvolver, né? Começaram a desenvolver uma indústria local. Um exemplo foi a indústria têxtil, né? Que começou a crescer, e não só a crescer, como também competir com as roupas que vinham da Grã-Bretanha, né? Essa mudança, assim, ela foi meio que uma surpresa, porque ela ia contra os países imperialistas, ela ia contra o que esses países queriam. E ela mostrava que o cenário industrial do mundo estava mudando. A industrialização até 1970, ela estava concentrada principalmente nos países ricos do hemisfério norte, né? Como, por exemplo, Europa Ocidental e também, né, a América do Norte. A União Soviética ela foi uma exceção porque surgiu um modelo de industrialização planejado pelo governo. O imperialismo também ajudou a manter essa concentração, pois as colônias elas dependiam das indústrias desses países mais ricos. Mesmo assim, as crises econômicas, né? Acabei de citar a Grande Depressão e também as guerras, né? Um período de guerras, acabaram forçando alguns governos a começar a industrializar as suas colônias, gente. Informação muito importante. Exemplo, o Japão, né? Ele se industrializou. A Coreia e a Manchúria, ou também a Índia, né? Passaram também por processos de industrialização sob o controle britânico, pessoal. Prosseguindo. Antes de 1945, vários países tanto da Ásia, África, também aqui na América Latina, no Caribe, eles eram controlados por potências ricas do hemisfério norte, né? Acabei de falar que o hemisfério norte detinha o poder. Principalmente a galera da Europa, né? Inglaterra, França, Holanda e as demais. Mesmo onde não eram assim, colônias diretas, esses lugares tinham governos locais que obedeciam aos europeus ou eram bastante influenciados por eles, né? Exemplo, China. O país era independente assim, no nome, né? Só que os estrangeiros, ingleses, japoneses, eles mandavam em muitas partes do território chinês, né? Que deixava o povo, revoltado, né? Já nas Américas, os Estados Unidos tratavam países pequenos, galera daqui, Cuba, Nicarágua, o Haiti, né? Como se fosse basicamente deles, né? Interferindo em tudo dentro deles. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, esse controle estrangeiro ele ficou insustentável, galera. As pessoas nesses lugares já estavam assim cansadas de ser comandados por outros e eles queriam uma independência de verdade, né? Foi aí que começaram várias lutas pela libertação e muitos países eles conseguiram se tornar de fato soberanos. Antes da independência, muitos desses países colonizados eles não tinham a ideia de nação, né, como a gente tem hoje. A maioria das pessoas vivia em tribos, né, vilas ou até mesmo em reinos locais, né, sem se preocupar muito com fronteiras, né, governos centrais e tudo mais. Quando os europeus eles chegaram, eles simplesmente arriscaram as linhas do mapa, né, juntando ou separando povos diferentes, tipo assim, sem perguntar nada para as populações locais. E quando esses países eles viraram independentes, eles herdaram essas fronteiras traçadas pelos europeus, né? Criadas mais por brigas entre impérios europeus do que por qualquer outra lógica local. Qual foi o resultado? Vários países com povos muito diferentes dentro do mesmo território. O que depois acabou gerando conflito, gente. Isso é inevitável, né? Guerras civis, disputas étnicas. Muitos povos diferentes habitando o mesmo território vai dar problema. Além disso, dentro dos movimentos de independência, né, existiam dois grupos
que eles nem sempre se davam bem. Dei uma separadinha aqui para poder mostrar para vocês. As elites modernizadoras, né, que elas queriam copiar o modelo dos países ricos, tanto na industrialização, na educação, governo central, né, mais forte, muitas vezes deixando de lado os costumes, né, as tradições locais e as populações tradicionais, né, que era a gente que vivia no campo, tribos, líderes religiosos, né, essa galera realmente mais enraizada às tradições do povo local. Eles não queriam assim perder a sua cultura e o modo de vida por conta dessa modernização ocidentalizada. Ou seja, depois da independência, muitos países eles tiveram que lidar com dois desafios enormes, galera. Anota. Fronteiras artificiais que tipo assim, não fazia sentido algum para os povos que viviam dentro do território, e os conflitos internos entre quem queria modernizar rápido e quem queria manter as tradições. Anota. Volta 30 vezes, se não entendeu, anota, porque isso aí é importante. Vamos lá. Líderes como Tilak, Gandhi e Ataturk, eles tentaram chegar a um meio termo entre modernizar os seus países e respeitar as tradições locais, né? Mas essa tarefa, assim, ela foi muito difícil, inevitável. O Tilak, né, na Índia, usou o segmento religioso para poder unir o povo contra os britânicos, mas isso nem sempre agradava as elites que queriam um país mais secular, ou seja, separado da governo, separado da religião, e também moderno. O Gandhi, também na Índia, ele misturou nacionalismo e espiritualidade, pregando uma resistência pacífica. O Ataturk, já na Turquia, ele seguiu a direção oposta, né? Ele abandonou muita coisa tradicional, como o uso do árabe, né? E também as leis islâmicas, para poder modernizar a Turquia à força, no estilo europeu. E isso gerou, assim, resistência de grupos religiosos, né, mais conservadores. No fim das contas, mesmo depois da independência, muitos países, né, Índia, Paquistão, Turquia, as nações árabes, eles continuaram brigando internamente sobre quanto do Ocidente copiar e quanto da tradição manter. Enquanto as elites, elas muitas vezes puxavam para o lado da ciência, né, da tecnologia e também do secularismo, uma parte do povo ele via a religião e os costumes antigos como assim a verdadeira identidade nacional. Por isso, em vários lugares, galera, anota aí, o fundamentalismo religioso, ele acabou virando, né, uma forma poderosa de mobilizar as massas contra a influência ocidental, né, e até contra os seus próprios governos. É bom dar uma conferida depois no que é o fundamentalismo religioso, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, ali em 1914, os movimentos contra o colonialismo, eles ainda não eram tão fortes, né? O que é meio que surpreendente, já que algumas décadas depois, né, tanto os impérios europeus quanto o império japonês praticamente eles desmoronaram. Nas colônias, exemplo, Índia, Egito, Argélia, já existiam protestos e também pedidos de mais autonomia. Só que eles ainda não tinham, assim, não faziam uma pressão forte o suficiente para poder acabar de vez com o domínio estrangeiro. Na América Latina, os Estados Unidos eles mandavam muito na economia, né? E até na política de países menores. Falei como vocês, dei o exemplo repetindo, Cuba, Nicarágua, Haiti e os demais. Mas ainda assim não existia uma resistência organizada contra essa influência dos Estados Unidos. O Império Britânico, ele dava certa liberdade para as colônias de brancos, né? Canadá e Austrália, mas ele segurava com mais força outras regiões, como por exemplo a Índia e o Egito, onde o povo começava a exigir mais independência, né? Antes de 1914, galera, o colonialismo ainda parecia invencível, por assim dizer.
Só que as sementes, né, da descolonização já estavam sendo plantadas. A Primeira Guerra e também a Segunda Guerra, né, é que basicamente esses eventos aceleraram essas sementes a germinar e a crescer, né? Mostrando que os impérios europeus eles não eram tão poderosos quanto eles pareciam ser, né? E isso deu força aos movimentos de libertação. A Primeira Guerra ela foi assim, uma espécie de terremoto para o colonialismo, né? Os impérios que pareciam assim, invencíveis, eles começaram a cair, né? A fraquejar. Vamos lá. O Império Alemão, ele perdeu as colônias. O Império Otomano, que controlava o Oriente Médio, ele simplesmente desmoronou. Teve crise nos impérios vencedores, né? Tanto o britânico quanto o francês. Eles usaram recursos, né? E também soldados das colônias na guerra, mas depois eles não deram liberdade em troca, né? Isso acabou revoltando a galera das colônias, né? Por exemplo, a Índia Britânica ela ajudou na guerra, só que ela continuou sendo tratada como colônia. Consequentemente, a revolta cresceu. As novas ideias assustaram também os colonizadores, né? A Revolução Russa de 1917 mostrou assim que os povos oprimidos eles podiam simplesmente derrubar os seus governantes. O Egito e a Irlanda, eles conseguiram alguma independência provando que os impérios eles não eram invencíveis. Através de quê? Da revolta. Na Índia, o Gandhi começou, né, a mobilizar milhões de indianos com desobediência civil, greves de boicote e também protestos pacíficos, gente. O movimento mostrou que a Inglaterra ela não conseguiria controlar a Índia para sempre. O resultado disso foi que, depois de 1918, o colonialismo ele simplesmente não foi mais o mesmo. As colônias elas viram que os impérios eles tinham assim pés de barro, né? A expressão de ter pés de barro, ou seja, eles eram gigantes, mas com fragilidades, né? Que poderiam causar a sua queda. E as lutas pela independência elas só cresceram nas décadas seguintes. A partir dos anos de 1920, até os britânicos perceberam que a Índia ia escapar do controle. Era só uma questão de tempo, né? Isso abalou a confiança do Império Britânico todo, né? Porque a Índia era a espécie de joia da coroa, né? Por que os britânicos aceitaram isso melhor? Eles viram que a resistência indiana, né? Citei aqui o Gandhi, né? Com os protestos de massa, tornava esse domínio insustentável, gente. Eles preferiam negociar uma saída controlada para poder manter alguma influência, em vez de simplesmente perder tudo numa guerra longa, né? Eles acabaram de vir de uma guerra longa, não queriam entrar em outra. Né? E por que a França e a Holanda brigaram até o fim, diferente dos britânicos, né? Os impérios que eles tinham, eles eram menores, né? E mais dependentes das colônias, como por exemplo a Indochina francesa e a Indonésia holandesa. Eles achavam que perder as colônias, né, significava falência nacional. Então, assim, eles lutaram com unhas e dentes, né? Com guerras, né? Como por exemplo a Guerra da Argélia e a Guerra da Indonésia contra a Holanda, né? Eles só saíram quando ficou assim muito caro para eles ou impossível de continuar a guerra, né? Resuminho, Inglaterra optou por abandonar a Índia, porque eles viram que ia ficar insustentável a situação. Eles preferiam uma saída controlada, né, para poder manter ali alguma influência, ao invés de entrar numa guerra que seria longa contra o povo indiano. Já a França e a Holanda, como eles tinham impérios menores, né, do que a Inglaterra, eles eram muito dependentes das colônias, ou seja, eles entendiam que perder essas colônias significava falência nacional. Então eles tinham que brigar ali até o fim para poder manter o controle sobre as colônias. A Grande Depressão que começou em 1929, gente,
ela teve assim um efeito enorme nas economias que antes estavam indo bem, né? Mesmo durante a Primeira Guerra. Muitas dessas áreas, especialmente aquelas que dependiam da agricultura e também da extração de recursos para exportação, elas começaram a sentir as mudanças econômicas, né, de uma maneira mais forte. Só que para a maioria das pessoas, a vida diária ela não mudou tanto de imediato, né? Por exemplo, na comunidade Huaychicancha, nos Andes. Que nome difícil de pronunciar. As pessoas elas começaram a perceber a chegada de novos mercados e ideias políticas que levou a debates sobre qual partido realmente defendia os seus interesses. E isso mostra que aos poucos, até as regiões mais afastadas, elas começaram a ser influenciadas pelas transformações que aconteciam no mundo todo, ou seja, pela ocidentalização do sistema. Na Malásia, gente, em lugares como, outro nome difícil de se pronunciar, eu vou ter que ler com muita atenção, Negri Sembilan, só que está escrito aí no resumo. A economia ela começou a mudar bastante quando o dinheiro e o mercado eles passaram a ser mais importantes, né? Com a introdução de novas práticas agrícolas, né? Como, por exemplo, o cultivo da borracha e as tradições que existiam antes sendo alteradas. Antes, as mulheres elas eram principais herdeiras das terras. Mas com a nova ênfase no cultivo, que os homens podiam dominar na busca por lucro, o poder ele começou a se concentrar mais na mão dos homens. E isso mostra como a globalização e as novas formas de economia mudaram até mesmo, gente, muito importante, os valores e as relações sociais que existiam antes nessas sociedades. Guarda legal essa informação aí, porque é importante. Nos anos de 1930, com a queda do preço dos produtos considerados importantes, né, e o caos nas economias das colônias, vários conflitos eles começaram a aparecer. Né? Os movimentos de resistência, greves, protestos, eles se espalharam assim por vários lugares. Pô, falei aqui inúmeras vezes da Índia, onde o Congresso Nacional, para vocês terem ideia, ele chegou a mobilizar pessoas contra os britânicos, né? O Congresso Nacional. Na Indochina, onde os comunistas eles lideravam as revoltas também, colonialismo que muita gente antes achava positivo, ele começou a ser rejeitado. E pela primeira vez, as pessoas começaram a se organizar politicamente em massa em várias partes do mundo, né? Esses acontecimentos eles já indicavam que os impérios coloniais estavam com os dias contados, gente. Que novos movimentos políticos iam surgir depois da guerra. No final dos anos de 1930, o colonialismo ele já estava com muitas dificuldades em várias partes do mundo, apesar de os impérios, tanto da Itália quanto do Japão, estarem crescendo. O nacionalismo indiano estava ficando também mais forte, especialmente depois da Constituição de 1935, bom dar uma olhada. No norte da África começou a surgir movimentos políticos na Tunísia e também na Argélia, enquanto na Indochina, né, que era controlada pelos franceses, estava uma agitação com a liderança comunista. Na Indonésia, né, embora a resistência ao domínio dos holandeses tivesse dividida entre os grupos islâmicos, né, comunistas e também nacionalistas, os colonizadores ainda conseguiam manter o controle por conta, né, da resistência tá fragmentada. No Caribe, os protestos e as greves em lugares como Trinidad e também na Jamaica demonstravam que a população estava muito insatisfeita com o domínio colonial. Mesmo com a África Central e a parte do Norte, né, estando relativamente tranquilas, as greves dos trabalhadores elas começaram a aparecer depois de 1935, especialmente na região das minas de cobre, gente, da África Central. Tô ruim hoje. Prosseguindo. As colônias elas começaram a sentir os efeitos da migração para as minas, né, que mexeu com a estabilidade
das áreas rurais, né? Que antes elas eram mais prósperas. Nas cidades, uma classe de africanos mais educado começou a crescer e eles usaram a imprensa para poder discutir política. Esses líderes nacionalistas, como o Jomo Kenyatta no Quênia e o Nnamdi Azikiwe na Nigéria, acho que a pronúncia é essa, eles foram influenciados por movimentos negros dos Estados Unidos, né? Também ideias comunistas e o cenário internacional todo da época. A Segunda Guerra ela mexeu muito com as colônias, né? Os impérios coloniais, como por exemplo o Império Britânico, eles sofreram derrotas muito importantes para os países do eixo, né? Quem eram os países do eixo? Só para relembrar, Alemanha, Itália e Japão. Show! Voltando. E isso mostrou que os europeus eles podiam assim, ser derrotados, né? Isso abalou a sua autoridade. Falei sobre isso um pouco antes, né? Mesmo a toda poderosa Grã-Bretanha, né, tendo conseguido reprimir uma revolta na Índia em 1942, o fato de muitos soldados indianos eles desertarem para poder formar um exército apoiado pelo Japão, gente. Atenção, né? Isso foi marcante. Teve a aliança dos soldados da Índia com o Japão, né? Vamos olhar mais a fundo, né? E a guerra, ela deixou claro que esses impérios coloniais, eles estavam enfraquecidos sim, gente. Isso acabou facilitando, né, o caminho de independência de várias colônias, né? Além disso, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles eram também contra o colonialismo, né? Só que cada um com motivos diferentes. Depois da Segunda Guerra, né, muitos impérios coloniais eles começaram a desmoronar, efetivamente, né? Principalmente onde? Na Ásia, né? Síria, Líbano, Índia, Paquistão, Filipinas conquistaram a independência ali entre 1945 e 48. Foram só 3 anos, né? No Sudeste Asiático, a luta contra a colonização ela foi mais forte na Indochina, né? Onde o Vietnã, sob a liderança de um cara chamado Ho Chi Minh, acho que é assim que se pronuncia, ele teve que enfrentar a França primeiro e depois os Estados Unidos, que queriam impedir que o Vietnã se unisse após a derrota da França em 1954. Os caras pegaram 2 pedreiras e cravaram a independência. Por outro lado, gente, a Indonésia, ela conseguiu a independência de uma forma mais tranquila, né? Os holandeses eles simplesmente acabaram desistindo porque eles perceberam que os Estados Unidos não achavam a Indonésia, né, o país tão importante na luta contra o comunismo, né? Ao contrário do Vietnã, que era visto como uma prioridade. Na Malásia, o processo de descolonização ele foi bastante complicado, né? Bora lá, os britânicos eles tiveram que lidar com uma guerrilha, né, que era liderada principalmente pelos comunistas chineses. Esses caras eles já tinham assim, se destacado na luta contra os japoneses durante a Segunda Guerra. Depois de muita luta e também gasto, né, gasto de grana, a Malásia finalmente se tornou independente só em 1957, gente. Né? O acordo que eles fizeram acabou favorecendo os conservadores da Malásia e também os empresários chineses que estavam por lá. Em 1956, Singapura, que tinha assim, uma população majoritariamente chinesa, decidiu se separar da Malásia, né, e virou uma cidade-estado super próspera. Né? Diferente dos outros países que colonizavam, a Grã-Bretanha ela aprendeu que para manter os seus interesses era melhor abrir mão do controle direto, gente. Grã-Bretanha, sempre, esperta, visão de negócio, né? Isso foi parecido com o que aconteceu na Índia em 47. Falei sobre isso logo há pouco, né? Onde eles também preferiam evitar uma briga maior, né? Mas o resultado, assim, foi uma divisão violenta, né? Entre a Índia e o Paquistão. Em 1947 também, a Índia passou por uma divisão, né? Que foi, assim, um caos. Isso aconteceu através de uma onda de violência, né?
muitas pessoas perdendo vida, milhões sendo forçadas a deixar, né, as suas casas, as suas terras. Ninguém realmente queria que isso acontecesse, né? Nem mesmo os nacionalistas indianos, nem os muçulmanos, nem os britânicos que estavam controlando o país na época. Ninguém realmente queria que essa divisão acontecesse. A ideia de criar um Paquistão separado, né, ela começou a surgir lá ali em 1932, 33, né? Mas foi mesmo quando a Liga Muçulmana, né, que era liderada pelo Muhammad Ali Jinnah, decidiu se separar do partido do Congresso, que essa ideia realmente começou a tomar forma, né? Muitos muçulmanos eles tinham medo de ser deixado de lado, né, em um país onde a maioria era hindu, o que fez com que o desejo, né, por um Estado muçulmano ele crescesse, né? O Jinnah ele só começou a falar abertamente sobre a criação desse Estado em 1940. Prosseguindo, gente, durante a Segunda Guerra, a Índia ela foi mobilizada pelos britânicos em uma escala maior do que na Primeira Guerra. Só que dessa vez, os indianos eles estavam mais revoltados. O Congresso Nacional ele se opôs à guerra, né? E como resultado, os líderes desse grupo, né, do Congresso Nacional, eles foram presos em 1942. Tudo através da força. Além disso, né, com medo da invasão japonesa, problemas econômicos, as divisões políticas elas só aumentaram, né? Muitos muçulmanos do Punjab, ou Punjab, não sei como se pronuncia, eles começaram a se afastar dos britânicos e se juntaram à Liga Muçulmana. O governo britânico aproveitou essas rivalidades para poder dificultar a união entre os indianos, né? O que acabou acelerando mais ainda a divisão do país. A descolonização da Ásia, gente, basicamente se completou em 1950, com exceção da Indochina. Enquanto isso, o mundo islâmico estava passando, né, por várias revoltas, várias mudanças políticas. No Irã, o Mohammad Mossadegh, ele tentou nacionalizar a indústria do petróleo em 1951, ou seja, ele queria que o petróleo fosse controlado pelo país e não por empresas estrangeiras. Deixa eu fechar aqui a janela. Pronto. Tinha um facho de luz aqui que estava batendo direto no meu olho, estava me incomodando. Prosseguindo, pessoal. Só que em 1953 ele foi derrubado por um golpe, né, que teve a ajuda da Inglaterra e também dos Estados Unidos. No Egito, o Gamal Abdel Nasser tomou o poder em 1952 e foi bem firme, né? Protegeu o Egito das influências de fora. Um exemplo disso foi na crise do Suez, em 1956, onde ele resistiu a tentativas de potências coloniais, né, de interferir nas coisas por lá. No fim das contas, nessas potências coloniais, elas simplesmente fracassaram mediante a resistência do Egito. E na Argélia, pessoal, a luta pela independência da França, ela foi assim super violenta e durou muitos anos, né? Finalmente, só em 1962, vocês podem fazer aí o cálculo, né, para ver a quantidade de tempo. Foi tempo pra cacete. Eles conseguiram se livrar da França, né, que hesitava em deixar a colônia porque tinha muitos colonos europeus que viviam lá. Na década de 1950, né, ficou claro que o colonialismo formal ele estava chegando no seu fim. A única exceção era Portugal e alguns lugares da África que ainda tinham assim, muitos colonos brancos. Enquanto Londres, né, Paris e também Bruxelas, eles decidiram fazer uma descolonização, mantendo uma certa dependência econômica com essas terras, né, em outras regiões, como por exemplo o Congo Belga e o Quênia, eles simplesmente enfrentaram revolta e caos. Não tem como definir com outros termos, né? As maiores colônias britânicas no Caribe conseguiram também se descolonizar de um jeito mais tranquilo, né, na década de 1960, e muitos outros lugares ao redor do mundo também, né? Até o final da década de 1970, o Império Colonial Europeu quase não existia mais, né? Passando a ser assim, basicamente uma lembrança que aparecia nos filmes e nos livros.
Ao mesmo tempo, uma nova geração de escritores das antigas colônias começou assim a contar as suas próprias histórias, trazendo novas perspectivas sobre as suas culturas, né, e também as suas experiências. Assim, pessoal, fechamos o resumo do capítulo 7 da Era dos Extremos, capítulo muito importante, conteúdo bem interessante. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha. Se eu deixei passar alguma coisa, não sou o detentor da verdade universal, comenta aí, cara, isso aqui é só um resumo. Então, certamente eu devo ter deixado passar alguma coisa importante. Se você tem alguma leitura complementar, deixa aí pra galera que tá estudando. E é isso, pessoal. Próximo vídeo, capítulo 8. Vou me indo. Valeu, falou. Beijo no coração. Bons estudos. Fui.